Este programa é uma produção independente de idealização da Renovação Carismática Católica. A Rádio Shalom apresenta Renovação em Movimento. Renovação em Movimento. Éder Machado. Boa noite, Fortaleza! Boa noite, povo amado do Senhor. Está no ar o programa oficial da Renovação Carismática Católica, programa Renovação em Movimento. É aqui onde as cidades, os grupos de oração, as paróquias de toda a Arquidiocese de Fortaleza se encontram na vivência da unidade e do amor de Deus. Eu sou Éder Machado, estarei com você até às 22 horas aqui na sua rede Shalom de rádios e também no YouTube da RCC Fortaleza. Muita música católica, informação, partilhas, testemunhos, tudo o que acontece na RCC em toda a Arquidiocese de Fortaleza. Com produção de Vera Cruz, coordenação geral Vicente de Paulo, na técnica Gabriel Silva e Luminous Play, realização Ministério de Comunicação da RCC Fortaleza e Rádio Shalom. Fica ligado conosco, o programa está só começando, tem muita coisa maravilhosa para a gente aproveitar no programa de hoje. E você pode comentar lá no nosso Instagram, no nosso post ou mandando uma mensagem no direct. Também pode mandar um comentário aqui na nossa live. Você pode escrever aí, inclusive interagindo com as pessoas que vão entrando, deixando a sua mensagem, deixando também o seu convite para o seu grupo de oração, porque muitos irmãos também assistem ao nosso programa, mas não conhecem, gostariam de conhecer um grupo de oração. E no programa de hoje, como eu já disse, está especial. A gente está aqui às vésperas, já vivendo, na verdade, a Semana Santa. Então, que a gente vai ter a grande graça no programa de hoje da participação dos irmãos do grupo de oração Rainha dos Apóstolos, os nossos irmãos seminaristas. Você está vendo aí? Já já a gente fala com eles, porque agora a gente precisa de algo ainda mais importante, que é pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, para a gente iniciar bem o nosso programa de hoje, independente de onde quer que você esteja, se está em casa, se está chegando da missa, se está indo para o grupo de oração, ou se está voltando de algum lugar, no carro, no ônibus, em qualquer lugar que você esteja, abra o teu coração neste momento para pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, que Ele direcione os nossos passos, que Ele guie os nossos caminhos e, principalmente, abra o nosso coração para a palavra que vai ser semeada em nosso coração hoje, que a gente possa pedir ao Senhor que prepare o nosso coração para essa semana inteira de graças que iremos receber, que a gente possa pedir ao Espírito Santo que venha realmente semear o nosso solo fértil, que o Senhor possa verdadeiramente fazer brotar, frutificar na nossa vida. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus irmãos, nós não podemos nos calar, porque Jesus continua salvando, porque existem almas lá no seu grupo, lá na sua cidade, lá na sua diocese, que precisam assumir Jesus como Salvador das suas vidas. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus. Por amor se entregou na cruz.
de horror, nova criatura sou. O que era velho ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Estou em Cristo Jesus. Viverei a proclamar. Em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte e imortal. Jesus, meu Salvador. Em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro a salvação. Deus Santo, forte e imortal. Jesus, meu Salvador. A nossa identidade está enraizada na ação do Espírito Santo de Deus, que possamos redescobrir a alegria e a beleza de sermos batizados no Espírito Santo. Você está ouvindo Renovação em Movimento. E é neste clima que apresentamos o nosso tema de hoje. Jesus é o Senhor. Muita coisa a gente vai viver durante esta semana e com certeza o que mais a gente vai viver e experimentar é esse senhorio de Jesus, né? O senhorio daquele que vence a morte por nós, né? Ele deu a vida por nós, mas ele também venceu essa morte e a gente vai falar com irmãos que vou até iniciar já soltando a bola para eles comentarem, né? Que também precisam se mortificar muitas vezes, né? Deixar uma vida para viver uma nova vida, né? Assim, muitas vezes, é a vida do seminarista. E eu já gostaria de conhecer estes meus irmãos que estão aqui hoje, que fazem parte do grupo de oração Rainha dos Apóstolos, que são seminaristas, que talvez você que está acompanhando aí já conheceu, porque talvez ele saiu do teu grupo de oração, ou talvez ele já passou na tua paróquia, né? Então a gente vai conhecer aqui os nossos irmãos. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigado, Helder. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Outras vezes já estivemos. E queridos ouvintes, queridos irmãos que nos acompanham no YouTube da Renovação, como também da Rádio Shalom, é uma alegria poder estar com vocês hoje. Irmão aqui rezando juntos. Eu sou o seminarista Gabriel Vasconcelos, do 4º ano de Teologia. Nesse ano, graças a Deus, eu encerro os estudos teológicos, encerro esse ano junto com mais de 10 irmãos, o período da formação inicial do seminário. Sou de origem da paróquia São José, na Vila Peri, em Fortaleza mesmo, e desde criança já tenho essa experiência carismática por conta da comunidade Corpo Místico de Cristo, no qual meus pais são os fundadores. Então já cresci nesse meio, né, do fogo, e é uma alegria, sem dúvida, a cada instante, porque a vocação nasceu na renovação, né? Então, estar com vocês, estar aqui hoje é uma grande alegria. Muito, muito bem. Então, boa noite, Éder, boa noite, irmãos ouvintes e todos aqueles que nos acompanham, né, pelo YouTube da Renovação Carismática Católica. Para nós é uma alegria, né? Já tivemos a oportunidade de estarmos aqui e, novamente, partilhar deste momento é uma grande alegria para nós. Então, eu sou o Giovanni Maciel, né, seminarista também da Arquidiocese de Fortaleza. Assim como o Gabriel, estou também no 4º ano de Teologia, né, finalizando esta etapa inicial, aguardando, né, ansiosamente a ordenação diaconal, com a graça de Deus, no final do ano. E estamos aqui, né, essa experiência de renovação carismática que muitos de nós já vivenciamos, né, desde criança, nos grupos de orações da nossa paróquia. E eu sou da paróquia São Francisco Xavier, que fica no Conjunto Esperança, e estamos aqui. É uma alegria muito grande participar desse momento.
Muito bem, muito bem. E do lado de cá, eu tenho mais 2 irmãos queridos que vão se apresentar para nós. Sejam bem-vindos. Obrigado, boa noite, Éder, boa noite, meus irmãos seminaristas, os que também estão em casa, que nos assistem. Gostaria de dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui no dia de hoje, nesse momento de fraternidade. Eu me chamo Arthur, sou também seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, estou no 3º ano da filosofia, o último ano aí da etapa do discipulado, e sou da paróquia do José Walter. Inclusive, gostaria de mandar um abraço a todo o povo da paróquia do José Walter, paróquia Santíssima Trindade, né? E gostaria também de dizer que é uma grande alegria fazer parte desse ministério, que é o Ministério para Seminaristas da Renovação Carismática Católica, que é uma alegria muito grande para mim participar. Muito bem. Boa noite, Éder. Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. É uma alegria poder encontrar vocês em suas casas. Eu me chamo Valcinei, também seminarista da Arquidiocese de Fortaleza. Assim como o Giovanni e o Gabriel, que se apresentaram há pouco, eu também sou do 4º ano de Teologia, com a graça de Deus esperando a ordenação, se Deus quiser. E sou filho da paróquia de São Geraldo Magela, no Planalto Calcaia, no município de Calcaia. Então, é uma alegria poder estar aqui esta noite e poder estar na sua casa. Obrigado por abrir as portas para nós. Muito bem, gente. Eu já inicio dizendo o quanto é importante a gente participar da missão desses irmãos que estão aqui, né? Rezando por eles, de alguma forma os acompanhando, porque serão futuros sacerdotes na missão conosco, né? Eles falaram aí, a minha paróquia de origem, a paróquia de destino ninguém sabe, né? Para onde vai, Deus é que manda, né? Como o Espírito Santo que sopra onde quer, você ouve, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, com certeza, acontece com aqueles que renasceram no Espírito, né? Assim como nós. Como leigos, a gente também vai para qualquer lugar, mas como irmãos sacerdotes, eles com certeza vão ser enviados pelo Senhor para fazer muitas transformações de almas. E aí eu já gostaria, dentro dessa visão, já conversar com o Giovanni para ele trazer o editorial, aquilo que o Conselho Arquidiocesano traz para nós, dentro dessa vivência de Semana Santa já, né, de acolher uma vida nova. A gente passou toda essa quaresma pensando na possibilidade dessa conversão verdadeira, né? E o que o Senhor tem para nós numa Semana Santa? Então, meus irmãos, mais uma vez, né, como me apresentei, né, sou coordenador do grupo de oração Rainha dos Apóstolos, que é o Ministério para Seminaristas da Arquidiocese de Fortaleza, e nosso grupo de oração é dentro do seminário, que para nós é uma grande graça. E estando à frente desse ministério, né, também compõe o Conselho Arquidiocesano da Renovação Carismática Católica, e assim sou membro do Conselho. E para nós, neste dia de hoje, neste início de Semana Santa, este domingo de Ramos, nós chegamos à semana mais importante do ano, né? E por isso a nossa agenda toda ela para, né? Para nós nos voltarmos para todo o mistério pascal que nós vamos viver na Semana Santa, né? A mais importante. Nada importa mais do que viver a Semana Santa, a semana maior, que começa hoje. Nós, seminaristas, viemos aqui para partilhar com vocês como deve ser vivida esta semana. Dentro dela acontece uma celebração de 3 dias, que nós conhecemos como o Tríduo Pascal. É o mistério pascal de Cristo, onde nós contemplamos a sua morte, né, a sua entrega, a sua paixão e também a sua ressurreição. E depois nós, contemplando esta ressurreição e a Páscoa, né, como o Natal, ela não se celebra em um dia, né, é uma festa muito grande, uma solenidade muito grande, e por isso nós celebramos em 8 dias, que é a 8ª da Páscoa. Não vivamos esta semana como mais uma do ano, mas a Semana Maior, ela é muito importante para nós, deve ser muito caro, né, para cada um de nós. Abrimos o nosso coração para vivenciar tudo o que esta semana, cada momento celebrado, traz para nós. Então nós celebramos a ressurreição do Senhor, razão da nossa fé. Não é um simbolismo, não é uma recordação, é vivência. Vamos viver a Páscoa de 2026. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E hoje nós somos chamados a viver com Ele, por Ele, este momento. Permaneça no programa Renovação em Movimento, convide outras pessoas, compartilhe o link do YouTube, manda aí a rádio, né, o número da Rádio Shalom, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Vamos viver esse momento de graça nesta noite para nós.
e abramos o nosso coração para tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que vai ser apresentado para nós, que é para nós cada vez mais vivermos bem a grande semana que é a Semana Santa. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora do nosso grupo de oração. Nosso grupo de oração. O grupo de oração é o fundamento da renovação carismática católica existir em todo o mundo. É onde nós nos alimentamos e vivenciamos juntos os nossos carismas. E todos os domingos nós temos a graça de viver o grupo de oração aqui na sua rede Shalom de rádios e no YouTube da Renovação Carismática Católica de Fortaleza. Gente, é uma grande graça. Tem irmãos de vários lugares do Brasil e do mundo inteiro que acompanham o nosso programa e vivem essa unidade conosco, né? Já pensou? Você passar umas férias em algum lugar, você fazer uma viagem de última hora e você ter ainda a graça de vivenciar a palavra de Deus da sua arquidiocese, do seu grupo de oração, onde quer que você esteja, é algo muito legal que só a comunicação traz e a gente está aqui para isso, para celebrar esse amor de Deus independente das distâncias. E hoje a gente tem aqui, por falar em unidade, com irmãos que estão se dedicando ao ministério para seminaristas. E o grupo de oração Rainha dos Apóstolos é quem está aqui conosco hoje. E eu já gostaria de convidar esses meus irmãos para celebrarmos juntos, para louvarmos ao nosso Deus, já que, como Giovanni estava comentando aqui, é a semana mais importante do nosso, não só calendário litúrgico, mas vamos colocar o calendário inteiro, né? Então é a semana mais importante do ano para todos nós que acreditamos em Cristo, na pessoa de Cristo, como o nosso tema diz hoje, Jesus é o Senhor, né? Então se cremos nessa verdade, nós acreditamos que essa semana é a mais importante, porque é a semana desse mistério pascal. Gostaria de convidar os nossos irmãos para louvar, pode ser? Vamos juntos louvar o Senhor. Você que está em casa, possa ficar de pé, afastar a cadeira, chama a família para junto louvar o Senhor conosco. Vamos juntos. Abre um sorriso, porque o Senhor contigo está. Tudo que era velho ficou para trás. Deixa Deus te alcançar e te contagiar com a verdadeira paz que o mundo não dá. Abre um sorriso, porque o Senhor contigo está. Canta essa verdade, meu irmão e minha irmã. Tudo que era velho ficou para trás. Deixa Deus te alcançar e te contagiar com a verdadeira paz que o mundo não dá. Alegra-te e sai do teu lugar. Olha quantos irmãos Deus te dá. Prepara o abraço e ao seu encontro vai, porque bom e agradável será. Se alegrou o Senhor ao ver-nos reunidos na paz. Em sua bondade ordenou que nos amemos cada vez mais. Alegra-te e sai do teu lugar. Olha quantos irmãos Deus te dá. Prepara o abraço e ao seu encontro vai, porque bom e agradável será. É sempre bom e agradável louvar o Senhor, por isso continue conosco, louvando o nome do Senhor, bendizendo a sua vontade, a sua glória no nosso meio. Por isso, cantemos juntos. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar, onde dois ou mais estão unidos, o Senhor está também. De repente brota lá do fundo algo que o mundo não tem. Alegria de poder
é ser o Filho de Deus. Por isso, você que está em casa, abre os teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhes para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. Quem é filho de Deus, louva. Que maravilha é ser o filho de Deus. Que maravilha é ser o filho de Deus. Quem é filho de Deus, reza. Que maravilha é ser um filho de Deus. Que maravilha é ser um filho de Deus. Quem é filho de Deus, canta. Que maravilha é ser um filho de Deus. Que maravilha é ser um filho de Deus. Abre os teus braços ao Pai de amor e vê que Ele te ama. Lança fora a tristeza e não olhes para trás. Sorrir é bom demais. Sorrir é bom demais. E agora nós já entramos em clima de oração. Vamos juntos respirar fundo, acalmar o nosso coração, pedir que a glória de Deus, que se faz presente em nosso meio nestes dias, ainda mais fortemente nós possamos sentir. Nós somos chamados, já vivendo este momento da Semana Santa, ingressar com o Senhor em Jerusalém, não só para aclamá-lo como Rei, mas para professar a nossa fé e dizer ao mundo quem de fato Ele é, aquilo que veio para ser, estar entre nós. E nós pedimos a ação do Espírito Santo sobre nossas vidas nessa noite, pedimos a presença dEle durante estes dias, que vamos caminhar juntos como comunidade de fé, como família carismática, como participantes da corrente da graça de Deus, essa graça que é derramada profusamente nos nossos corações por meio da ação do Espírito Santo. Por isso eu queria te convidar nessa noite a, com a sua voz, com o seu modo de rezar, pudesse pedir a ação do Espírito Santo sobre sua vida, para que nós possamos juntos clamar a sua presença, clamar a sua bondade no nosso coração, para que Ele ilumine o nosso caminhar nestes dias tão importantes para nós como cristãos, que iremos vivenciar a sua paixão, nosso pensar, que possamos ser modificados, que a quaresma que vivenciamos possa ter tocado nos profundamente, possa ter nos ajudado a mudar de vida, a mudar a nossa mentalidade. Por isso nós pedimos, é chegada a hora em que o Espírito Santo de Deus, em que o Senhor vai empregar na verdade a sua vida para nos salvar. E nós queremos pedir a sua Shekinah, a sua glória sobre cada um de nós. Por isso eu te convido agora juntos a cantar. Chega a glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou, já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor, apaixonado, um adorador, sei que é do trono da graça que vem o Consolador. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito
Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei, a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Shekinah, uma aliança real, nada e ninguém a consegue romper. Fidelidade é igual respirar pra sobreviver. Aviva em mim esse amor para honrar teu chamado, Senhor. De santidade inflama meu ser, fogo abrasador. Pede esse fogo que vem do céu. Suplica o Espírito Santo sobre a sua vida. Aonde você está agora, na sua casa, no carro, onde você está agora, nos escutando. Sinta-se tocado pelo Espírito Santo de Deus, pela glória de Deus, a Shekinah de Deus na sua vida, na sua história. A presença do Espírito Santo, que Ele possa te alcançar agora, que Ele possa alcançar a cada um de nós, com toda a sua força, com todo o seu amor. Que nós possamos nos abrir o nosso coração para vivenciarmos esta grande semana, esse mistério pascal de Cristo, e vivemos com Ele cada momento, e deixar que a sua glória, que o seu poder, Ele que é Senhor da nossa vida, nos transforme. Vem Espírito Santo, toca todos os corações daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão em casa, todos aqueles que acompanham agora neste momento, que tu possas tocar com tua glória. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Mais uma vez, desce do céu. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Cante isso. Cante com fé, com todo o seu coração. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei, a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Shekinah. E abramos a nossa boca, a nossa voz, a ação do Espírito Santo. Alguns dizem que quando a oração não consegue mais sair em palavras, é o próprio Espírito que vem para em auxílio da nossa fraqueza, já nos deixa um palmo. Por isso eu te convido a rezar ao Espírito Santo. Abre tua boca em casa, onde tu esteja, no teu trabalho, no carro, onde estiver, reza conosco. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo, desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei, a glória do Rei nos alcançou, em nós habitou. Shekinah. Neste momento, queridos irmãos, eu gostaria de convidar o Giovanni para fazer o uso da palavra. Ele que agora vai ser boca do Espírito, boca de Deus aos nossos corações. Que nós rezemos pedindo a Deus pela sua vida, pela sua vocação, pela sua missão em nosso meio, seminaristas, carismáticos da Arquidiocese de Fortaleza, para que a cada dia, pela ação do Espírito Santo, pela ação da sua palavra, daquilo que vem do coração de Deus, descanse também e cale no coração do Giovanni. Por isso, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos o dom da vida desse nosso irmão, deste querido irmão, que tanto contribui também com a nossa vocação. Toma de conta, Senhor Jesus, para que neste momento, também por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, aquela que leva o nome do nosso grupo,
interceda por ele e a cada instante ele seja canal da graça de Deus para nós. Amém? Amém. Neste momento, o querido irmão Giovanni fará uso da palavra e apresentar para nós uma pequena palavra daquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite de hoje, deste domingo de Ramos, já nos preparando também para vivenciar, não é, Giovanni, esse senhorio de Jesus na nossa vida. Isso mesmo, Gabriel. Ele que é este Senhor, né, da nossa vida, nosso Senhor e nosso Salvador. E nós devemos todos os dias reconhecer este senhorio de Jesus na nossa vida, na nossa história. E é um pouco disso que nós vamos falar hoje, né? De reconhecer que diante dele o nosso joelho deve se dobrar, que a nossa língua todos os dias deve proclamar que ele é o Senhor da nossa vida, que ele é o Senhor da nossa história, né? Então você que está em casa, por um minuto agora, feche por um instante os seus olhos e contemplemos esta glória de Deus que está no meio de nós, nós que já pedimos o Espírito Santo neste nosso momento de louvor, no nosso momento de oração, que você possa contemplar a presença de Deus aí na sua casa, onde você está, no seu coração, que você possa desejar ser cheio desta glória de Deus e que nós possamos desde já contemplar a palavra de Deus que serve para nós hoje, que nos direciona nesta pregação, neste momento, desta palavra para nós hoje. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez que nós possamos guardar no nosso coração esta palavra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor. Então, meus irmãos, que nós possamos ter em mente esta passagem que é tirada de Filipenses, que serve como direção para a nossa vida. Porque, afinal, nós que reconhecemos a Jesus, servimos a Jesus, temos Ele como Senhor da nossa vida, nós devemos reconhecer isso todos os dias, né? Diariamente, na nossa vida, reconhecer que Ele deve ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Existe uma verdade que sustenta o céu, a terra e toda a criação. Isso nós vimos nesta passagem bíblica. Jesus Cristo é o Senhor. Mas há uma diferença, né, entre saber que isso na nossa mente e também viver isso na nossa vida, né? Porque uma coisa é nós termos em mente, termos este conhecimento que Ele é Senhor da nossa vida, na nossa mente, mas também viver isso na nossa vida. Porque uma coisa é estar só no nosso entendimento, mas não colocar na prática, trazer para a nossa vida esse Senhor, esse senhorio de Jesus para nós, para a nossa vivência, né? Porque muitos vivem um cristianismo onde Jesus salva, nós temos essa consciência que Jesus é nosso Salvador, mas não permitimos que Ele governe a nossa vida. Jesus ajuda, temos também esta compreensão, temos esse entendimento, temos isso na nossa mente, Jesus nos ajuda, Jesus é nosso auxílio, mas nós não permitimos que Ele dirige a nossa vida, o nosso coração. Mas hoje, Deus ele quer ajustar isso dentro de nós. Deus quer que nós tenhamos esta consciência de que nós não podemos ter só este entendimento, né, deste senhorio de Jesus em nossa mente, no nosso entendimento, mas nós devemos trazer para a nossa vida. Deixar que Jesus governe a sua vida, o seu coração, e que Ele dirija, né, toda a sua vida, os seus passos, o seu pensar, o seu sentir, tudo o que você é, né? Deixar que Deus ele seja Senhor da sua vida, da sua história. O nome de Jesus não é apenas um som, né? Mas é uma realidade espiritual, concreta, né? Na mentalidade bíblica, o nome ele é identidade, também mais autoridade e também presença, né? Então, o nome é quando nós observamos, né? Quando Jesus também muda o nome de Pedro ali, né? O próprio nome de Jesus e tantos outros nomes bíblicos nesse mundo judaico que nós conhecemos, vai dizer a missão da pessoa, a sua identidade, a sua autoridade e a sua presença também. Quando você pronuncia o nome de Jesus com fé, você acessa o céu, né? Você tem este contato com o céu, com aquilo que é divino. E também, quando com fé, né? Quando com fé nós professamos o nome de Jesus, reconhecemos que Ele é este Deus que salva, nós confrontamos o inferno. O inferno se levanta contra nós, contra a nossa vida. Quando abrimos o nosso coração
com fé, reconhecemos o Senhor, deixamos Ele governar a nossa vida, dirigir os nossos passos, o inferno treme. E aí nós liberamos também este poder espiritual, porque Cristo ele também vai combater com nós. Já no tempo da quaresma, em que nós vivenciávamos, o primeiro domingo, né, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito e ali ele é tentado pelo diabo, né? Jesus não estava isento e assim também nós não estamos isentos das tentações. E este poder espiritual, para combatermos estas batalhas, estas tentações, quando nós chamamos Jesus, quando nós com fé professamos que cremos em Jesus, neste Senhor da nossa vida e da nossa história, ele libera este poder espiritual para nós combatermos todo tipo de mal que o inferno se levanta contra nós. Então o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus salva, ele é Senhor. E em uma realidade das passagens bíblicas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, Pedro, ele não disse, eu te curo, né? Ou eu professo na sua vida, você está curado para aquele paralítico na porta do templo, né? Mas ele disse, em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Ou seja, é em nome de Jesus Cristo. Tudo o que fazemos deve ser em nome de Jesus Cristo. E nós vimos o milagre acontecer. O paralítico, ele se levanta. Não porque Pedro disse uma palavra dele mesmo, mas pelo nome de Jesus. E então, nós devemos nos perguntar, né? E fica essa pergunta para cada um de nós, para cada um de vocês que nos acompanham, né? Será que nós temos usado o nome de Jesus? Ou só temos lembrado dele, né? Só mencionado? Ou nós verdadeiramente temos usado o nome de Jesus como deve ser usado, né? Então, muitas batalhas na nossa vida, ela continua porque nos falta fé. Falta esta autoridade, né, de professarmos com autoridade no nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo que esta tempestade na minha vida vai passar, que esta tribulação na minha vida vai passar. Então nós devemos professar com autoridade e clamar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, né, já expressa, né, a sua missão, que é um Deus que nos salva. E muitas das vezes também as batalhas na nossa vida continuam porque falta esta consciência de quem é Jesus na nossa vida, né? Às vezes nós vamos ali na missa, no grupo de oração, nós buscamos a Deus, a Jesus, mas de fato não fazemos este encontro pessoal com Ele e não fazemos essa experiência de saber quem é Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus no meu coração? Quem é Jesus na minha vida? Quando nós tomarmos consciência disso, com certeza nós teremos mais força, porque reconhecendo quem é Jesus, com ele nós venceremos tantas batalhas que se levantam na nossa vida, né? Um outro trecho deste versículo vai falar, todo joelho se dobra. Existe uma autoridade absoluta, né? Esse texto não diz alguns, mas todo joelho. Isso inclui porque os anjos no céu também se dobram em reverência a Deus, a Jesus, as pessoas, cada um de nós na terra, e os demônios abaixo da terra. Todos estes reconhecem que Jesus é Senhor e que diante dele todo joelho se dobre. Ou seja, não existe resistência eterna ao nome de Jesus. No Evangelho de Marcos, né, no capítulo 1, os demônios reconheciam Jesus antes mesmo das pessoas, né? Quando Jesus iria curar as pessoas ou tirar os demônios das pessoas, os demônios gritavam e queriam dizer quem era Jesus e Jesus repreendiam eles, né? Então até os demônios, de fato, reconhecem quem é Jesus. Aqui entra muito forte para nós, porque tem situações na vida, né, que parecem não se dobrar, não se curvar diante de Deus. O nosso joelho insiste em não se dobrar. Os nossos vícios, os nossos medos, as opressões, os nossos problemas familiares, tantas dificuldades, né, na nossa vida, os nossos pecados que insistem em aparecer na nossa vida, os mesmos pecados, e tudo isso são atitudes que ainda insistem, né, a não se curvar e o nosso joelho se dobrar na presença de Deus. Mas escutemos isso. Eles não são maiores que o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, como nós vimos, tem poder, né? O grande problema é que as pessoas, elas não se dobram, e o texto fala de joelho. E joelho dobrado é sinal de rendição, dependência, reconhecimento, né? Então, quando nós nos dobramos, nos curvamos, nós reconhecemos a presença de Deus, temos essa dependência e nos rendemos a Ele. Mas hoje em dia existe essa geração, né, que quer bênção, mas não quer obedecer. Quer milagre, mas não quer mudança. Quer Jesus Salvador, mas rejeita Jesus, o nosso Senhor. E aí fica para nós, né? Onde ainda não se dobrou o nosso joelho?
qual área da nossa vida ainda nós controlamos e não deixamos o Senhor controlar a nossa vida. Então, que nós possamos declarar todos os dias, né? E reconhecer que Jesus, a nossa língua proclame que Jesus é Senhor da nossa vida, é Senhor da nossa história, né? E esse senhorio de Jesus que nos transforma, que mostra a sua identidade de amor por nós, já foi pago para nós no alto da cruz, né? Quando Jesus morre, nós vamos vivenciar isso nesta semana tão importante para nós. Esse Jesus que se dá por nós, que se abre, que se entrega, que se esvazia por amor a nós. Ali no alto da cruz, ele mostra a sua glória, o seu senhorio, este Deus que verdadeiramente paga um alto preço para nos salvar. Então, ao nome dele, né, curve-se o nosso joelho, dobre-se o nosso joelho e nossa língua confesse todos os dias: ele é Senhor da minha vida, ele é Senhor da minha história. Deixemos que Deus governe e transforme a nossa vida, que ele dirija todos os nossos passos e jamais esqueçamos que na tempestade, na dor, clamemos pelo nome de Jesus. Por isso eu te convido agora, na sua casa, onde você está, sentado, em pé, que você possa agora reconhecer esse senhorio de Jesus, se colocar em oração e deixar que a presença de Deus, o nome de Jesus, possa transformar qual dificuldade você está enfrentando hoje, aquilo que te impede de se curvar diante de Deus, que possa cair por terra agora, que o seu joelho se dobre na presença de Deus, do Espírito Santo, que nós possamos verdadeiramente reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida e Senhor da nossa história. Com esta canção, façamos dela a nossa oração e imploremos a bondade de Deus, a sua misericórdia na nossa vida e deixemos ser tocados e transformados por Jesus, que é Senhor da nossa vida. Cantemos. Ponho-me aos pés da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Ponho-me aos pés da tua cruz. Se coloque diante de Jesus, diante da sua presença. Abra seu coração. Deixe o Senhor Jesus ser Senhor da tua vida. Deixe Ele te lavar com seu sangue precioso. Que das suas chagas possas brotar o amor, o perdão, a misericórdia. Que o Senhor Jesus possa transformar toda a realidade da nossa vida que nós nos encontramos hoje. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Que tu possas, Senhor, com todo o teu poder, que você possa clamar este nome de Jesus na sua vida, na sua história. Por isso vem, Senhor Jesus, chama este nome que é o nome que está acima de todo nome. Vem, Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre a minha vida, sobre o meu coração, que do alto daquela cruz, tu possas fazer derramar sobre o meu coração, sobre a minha história, este sangue que lava, este sangue que purifica. E que teu nome, que tem poder, possas restaurar as nossas dores, as nossas feridas e transformar o nosso coração. Que o teu Espírito Santo, que faz acontecer todas as coisas, possas verdadeiramente nos tocar, para nos abrirmos à graça de Deus, que esta semana nos convida. Que esta Semana Santa não seja mais uma, mas seja mais uma Semana Santa de experiência verdadeira com Deus, de vida transformada. Que lá no sábado de aleluia seja o grito daqueles que são ressuscitados, aquele grande aleluia seja o nosso cântico de vitória, de pessoas transformadas e ressuscitadas, lavadas pelo sangue de Jesus. E reconheçamos sempre que Ele é Senhor da nossa vida e da nossa história.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você está ouvindo Renovação em Movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de mandar alô para quem está acompanhando e eu já gostaria de abraçar você que acompanha através da rede Shalom de Rádios, da nossa Shalom FM, dos aplicativos, onde quer que você esteja, que está acompanhando a nossa programação e também o nosso programa Renovação em Movimento. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua participação. Muito obrigado também por você mandar para os seus irmãos o nosso link para que muita gente também possa ter acesso a acompanhar este nosso programa. Hoje que é um programa especial, a gente está vivendo já a nossa Semana Santa. Muita coisa tem para viver esses dias, né? De segunda, de terça, de quarta e por aí vai. Até o grande domingo. Domingo lá na minha paróquia tinha fogos, né? O padre saía no meio da rua soltando fogos, né? Porque Jesus ressuscitou. Então, a gente vai viver muita coisa ainda nessa semana e com certeza você na sua comunidade, no seu grupo, também vai viver uma experiência diferente, uma programação diferente. Inclusive, eu já quero abraçar os meus irmãos. A gente vai estar juntos lá em Cascavel, lá na comunidade Paz e Bem, lá com Magela, com o pessoal que vai celebrar a Paixão de Cristo na praça, lá na Praça São Francisco, no dia 3, 19 horas, muita gente, a praça lotada para celebrar justamente essa Paixão de Cristo. Tantos irmãos, tantos grupos vivenciando isso também lá na comunidade Recado. Meus irmãos da Recado vão estar celebrando 9 horas da manhã do dia 3 também, a Via Sacra, totalmente meditada, orada, então muita bênção. Se você também tem uma programação especial, bota aí nos comentários. Convida todo mundo a participar lá na tua paróquia ou lá no teu grupo da tua programação especial de Semana Santa, tá bom? Eu também gostaria de mandar um grande alô, um grande abraço para você que nos acompanha no YouTube. Muito obrigado por você pegar e compartilhar também esse link lá no WhatsApp, lá no Instagram. Então, muitos outros irmãos podem acompanhar o nosso programa graças ao seu compartilhamento. Muito obrigado pela sua missão, porque isso também é uma missão, isso também é evangelização. Muita gente tem acesso a esse momento de oração, a essa palavra que o Senhor falou a nós hoje, graças a seu compartilhamento. E eu também gostaria de mandar um grande alô para todos os irmãos que acompanham fora do estado do Ceará, né? Tem a galera que acompanha aí de vários lugares diferentes. A Lili sempre dá esse feedback, ela recebe também essas mensagens. Então, muito obrigado você, em qualquer lugar que você esteja. Na sua cidade, onde você está acompanhando, não tem grupo de oração? Manda esse grupo de oração para que muitas outras pessoas também possam viver essa experiência também, receber essa palavra de Deus. E eu já gostaria de passar a palavra para esses meus irmãos que também têm alô para mandar, será? Tem alô para mandar, Giovanni? Com certeza. Queria mandar um alô para minha família, né? Meu pai Josmar, inclusive a todos que estão acompanhando esse momento de oração, de grupo de oração. Possam rezar por ele, esteve muito doente, né? Com problema de coração, então rezemos por ele que está se recuperando. Queria mandar um alô também para minha mãe, Luzanira. Queria também mandar um alô para minha sobrinha, a Vitória Cecília. E também a Maria Alice, né? Que Deus possa abençoar essas minhas crianças tão amadas, né? E também queria mandar um alô para todos os meus irmãos do seminário, de especial meu grupo de oração, né? Todos aqueles que participam lá, Rainhas dos Apóstolos. Bem como meu grupo de ano, minha turma, né? Que este ano é um ano muito importante para nós, rezem por nós, então mando este alô para todo o meu grupo de ano, minha turma. E queria também mandar aqui um alô, né? De modo muito especial para o nosso coordenador da RCC Fortaleza, o Paulinho, né? E toda a secretaria, todo o conselho, todos aqueles que acompanham esse conselho, né? Que Deus possa abençoar, manda este alô para todos vocês. E queria também mandar um alô para o nosso coordenador nacional do Ministério para Seminarista, Lucas França, da Arquidiocese de Natal. E rezamos, né, para o nosso novo coordenador estadual, que ainda não temos um nome, mas estamos rezando para que Deus possa abençoar, que seja aquele que venha para somar e bem servir a Deus. Né, de modo muito especial também mandar um alô para a minha paróquia São Francisco Xavier,
o grupo de oração Aliança Eterna, que lá serve, que lá marca a sua presença. Que Deus possa abençoar. Bem como um alô para a paróquia da Tabatinga, onde eu faço meu estágio, né? E lá também tem a presença dos grupos de orações, que Deus possa verdadeiramente abençoá-los. Excelente. Eu tenho um alô também muito especial, né? Eu já queria começar dando um alô para nosso arcebispo, Dom Gregório, né? Que também muito impulsiona a corrente de graça, como também todos os carismas, né? Que existem na Arquidiocese de Fortaleza. Também gostaria de mandar um alô para os nossos padres formadores, os 4 formadores que nos acompanham no seminário, o Padre Rodrigo, reitor, o Padre Otaviano, vice-reitor para a Teologia, o Padre José Newton, vice-reitor para a Filosofia, e nosso querido diretor espiritual, o Padre Watson, né? Então, um alô, um abraço, como o Giovanni também falou, para os irmãos do seminário, que nós hoje na Arquidiocese de Fortaleza somos mais de 90 seminaristas. Isso é uma grande graça para uma arquidiocese. E, inclusive, é interessante que a Arquidiocese de Fortaleza é uma das arquidioceses que mais ordena padres no Brasil. Isso é uma grande graça, né? Então, rezem pelas vocações. Então, cada vez mais rezem por nós, porque é uma grande alegria. Como também gostaria de mandar um alô para meus pais, Teodoro Dark e Antônia Rejane, da comunidade Corpinhos de Cristo, que sem dúvida estão nos acompanhando. Como também para a paróquia da Mangabeira, São Francisco de Assis, que é onde eu faço minha pastoral aos finais de semana, né? Que tem sido uma experiência fantástica e maravilhosa poder estar com esse povo de Deus reunido nesta paróquia. Muito, muito bem, muito bem. Muito bem, eu queria mandar um alô também, assim como os meninos, né? Não vou ser diferente. Queria mandar um alô para os meus familiares, de modo especial para a minha mãe, Maria das Graças, a minha irmã Cíntia e a minha sobrinha, Maria Eduarda, e todos os demais familiares. Quero também saudar e enviar meu abraço ao meu pároco de pastoral, pároco Padre Alberto Reinaldo, a quem tenho uma grande estima, aos grupos de oração da paróquia São Francisco Xavier, onde realizo as atividades pastorais aos finais de semana, o grupo Aliança Eterna e o grupo Peregrinos do Amor. Que Deus os abençoe e os fortaleça sempre mais na missão. E ao meu pároco da paróquia de origem, o Padre Emílio Castelo, o meu grande abraço fraterno, e ao seu colaborador, o diácono Marley Saulo. Um grande abraço, Deus os abençoe e os fortaleça sempre mais na missão em nossa paróquia. Eu queria convidá-los na nossa paróquia de São Geraldo Magela, no Planalto Caucaia, lá em Caucaia, na Sexta-feira da Paixão, para a encenação da Paixão de Cristo, sempre lá às 18 horas. São todos convidados a participar conosco desse momento de fé e de confraternização como comunidade de Deus. Perfeito, eu gostaria de mandar um grande abraço para minha mãe, que se encontra em casa, a dona Mércia, meu pai que está em São Paulo, que está a trabalho, bem como meu irmão, que mora no Horizonte, também está lá com a minha cunhada, sua esposa Itamara, com alegre fervor, também, como diz ele, grande Padre Rui, lá no José Walter, meu pároco, também gostaria de mandar um alô, um grande abraço. Muito, muito, muito bem. Inclusive, mandando um grande alô para os irmãos da nova diocese de Baturité, né? Vai até Canindé, grande a diocese, e uma festa maravilhosa, muita gente participando. Então, bendito seja Deus pela vida de vocês, pela nova diocese, que venham novos sacerdotes também dessa diocese, novos seminaristas, e que seja frutífero, né? Porque a Arquidiocese de Fortaleza já era gigante, né? Então agora já dividiu e continua gigante. Continua, né? E a gente tem agora a nova diocese, a primeira diocese criada pelo novo Papa, o nosso, não tão novo assim, mas o nosso Papa Leão XIV, né? Então um momento histórico para o nosso estado do Ceará e com certeza vai gerar muitos frutos. Já já a gente volta. Você está ouvindo Renovação em Movimento. Éder Machado. De volta com o programa Renovação em Movimento. É hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na renovação carismática católica na Arquidiocese de Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil inteiro. Por que não? Fique por dentro!
Fique por dentro. No último final de semana, dias 21 e 22 de março, a RCC Ceará realizou o EEF, o Encontro Estadual de Formação, um grande evento onde muitas graças foram derramadas. Lembrando que o EEF sempre é um movimento, um evento que vem depois do ENF para repassar todo esse conhecimento adquirido, né, no Encontro Nacional de Formação. O presidente da RCC Fortaleza, nosso querido Paulinho, manifestou seu agradecimento ao Conselho Estadual pela escolha em Deus da Arquidiocese para acolher o EEF. Então, obviamente, somos 9, já 10 dioceses no estado do Ceará, e a Arquidiocese de Fortaleza foi quem acolheu a realização do Encontro Estadual de Formação. Todos os servos foram da RCC Fortaleza, então Paulinho expressou esse agradecimento a você que serviu também no Encontro Estadual de Formação. Gratidão a cada carismático, a cada coração carismático que disse sim e esteve presente no Encontro Estadual de Formação em Fortaleza. Agradecemos com muita alegria a presença de todos que participaram desse momento tão especial de formação, unidade, oração e renovação no Espírito Santo. Vocês fizeram desse encontro uma verdadeira experiência de fé, comunhão e missão. Que tudo o que vivemos nesses dias continue frutificando em nossas vidas e em toda a igreja. E vamos juntos propagar o batismo do Espírito Santo por todo o Ceará. Então, palavras do nosso querido coordenador Paulinho, e desejando que sim, essa palavra do Senhor, ela possa se perpetuando em cada grupo de oração até chegar na última pessoa, na última fileirinha das cadeiras, que o Senhor possa verdadeiramente fazer essa palavra, tema do ano, e tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, verdadeiramente chegar a cada coração. A família carismática estará reunida de novo neste ano. Vem aí, Cenáculo, Congresso Nacional da RCC Brasil. Marque na sua agenda dos dias 24 a 26 de julho, na sede nacional da RCC Brasil. Gente, é o primeiro grande evento que acontece na nossa sede nacional. Está sendo construído o cenáculo lá na nossa sede em Canas, São Paulo. E esse vai ser o primeiro grande evento. Já tiveram outros movimentos, né? Momentos com coordenadores e etc. Mas esse vai ser o primeiro grande evento. É preciso levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo, isto é, viver o cenáculo em nossa vida. Então prepare o seu coração e em breve as inscrições estarão abertas. A juventude da América Latina será reunida no Brasil para viver a unidade, identidade e envio. Se você sente que este é o seu tempo, procure o coordenador do Ministério Jovem do seu estado, da sua diocese, e organize sua participação. É hora de dar passos firmes. A reunião é o coração do grupo de oração. Quando ela é conduzida com fidelidade à espiritualidade da RCC, torna-se verdadeiramente um cenáculo. Lugar de louvor, escuta da palavra, manifestação dos carismas e experiência do novo Pentecostes. Pensando nisso, a RCC Brasil apresenta a cartilha Condução de Oração na reunião do grupo de oração. É um material formativo preparado para auxiliar coordenadores, dirigentes e servos a conduzirem a oração com mais clareza, unidade e fidelidade à identidade da RCC. Um apoio concreto para fortalecer os grupos de oração em todo o Brasil. Então, se você é coordenador, já fique ligado aí que em breve chega na livraria da RCC Fortaleza, mas já tem na livraria da RCC Brasil, disponível no site da RCC Brasil. Recordando que já está na agenda da RCC Fortaleza, dia 12 de abril terá encontro para servos no Colégio Castelo Branco. Então prepare aí também, coloca na agenda para não esquecer, dia 12 de abril, né, para pular esse período da Semana Santa. Só no outro domingo, dia 12 de abril, teremos encontro para servos no Colégio Castelo Branco, que possamos estar todos presentes. E por falar em esse período de Semana Santa, a gente vai ter agora um momento em que a gente vai celebrar, vai saber como melhor viver a Semana Santa. Meu querido Gabriel, fala. Excelente.
Começamos hoje, nesse domingo de Ramos, como o Giovanni falou no começo, a grande semana, a maior semana, né, da fé cristã, porque justamente nesta semana que nós já começamos a vivenciar, é que se torna visível para nós, para mais uma vez celebrarmos esse grande mistério da paixão de nosso Senhor, né, da nossa salvação. Então, a Semana Santa ela não é apenas uma lembrança, vamos recordar, vamos ver mais uma vez, vamos ler mais uma vez esses textos, esses evangelhos, mas ela é um mistério vivido hoje, né? Então, para que nós verdadeiramente, realmente, vivenciemos esta semana que já começamos nesse dia de hoje, o Senhor também nos dê a graça dessa abertura de coração para que nós experienciemos, né? A experienciar é o ato de experienciar constantemente, né? Então essa semana, ela é a grande semana porque ela é o grande ápice da nossa fé cristã, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Não é teatro, não é brincadeira, não é apenas encenações ou algo do tipo, mas é verdadeiramente a nossa fé, né? É aquilo que nós celebramos e é aquilo que nós acreditamos como o Senhor Salvador. Como o Giovanni bem falou, no senhorio de Jesus, o nome de Jesus significa Deus salva. Então nós celebramos essa salvação que vem de Deus, né? Então, durante todo esse tempo quaresmal que nós vivenciamos, nós nos penitenciamos, nós fizemos jejuns, nós rezamos mais profundamente, justamente para, de certa forma, na penitência, o Senhor nos dê um pouco, né, de vida como amigo, um pouco das suas dores, para que no último dia, no domingo que se aproxima, nós ressuscitemos também com o Senhor. O Valcinei falava no começo da nossa oração que hoje nós celebramos a entrada de Jesus, uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E não somente nós devemos entrar com Jesus, mas eu ouso dizer que nós devemos morrer com Jesus durante esta semana que já estamos experimentando, vivenciando, para que no domingo nós ressuscitemos. Isso é uma belíssima graça que o Senhor nos dá, justamente para que nós, abrindo o nosso coração, vivenciemos essa semana da melhor forma. Então não é apenas recordar o que Jesus fez, é permitir que Ele faça cada vez mais no nosso coração. Então eu posso dizer com muita clareza, como vivenciar essa Semana Santa, sem dúvida, nas celebrações litúrgicas, que são o grande ápice dessa semana, de modo muito particular na quinta, na sexta, no sábado, no domingo da paixão, da Páscoa do Senhor, justamente para que o Senhor nos dê essa graça de contemplar, né? Então os textos, as orações, os momentos devocionais durante essa semana são muito mais fortes, né? Justamente para nos levar a essa compreensão do que estamos celebrando, que é a salvação que vem de Deus. Então, não viver apenas como espectador. Estou participando dos momentos litúrgicos, isso já é fundamental, já é excelente. Não, mas abrir o coração, né? Não apenas assistir, mas participar mesmo daquilo que na quinta-feira o amor se doa por cada um de nós, na última ceia do Senhor, na celebração da ceia do Senhor, como a Eucaristia, que também nós comemoramos neste dia da Quinta-feira Santa, que o Senhor institui a Eucaristia, institui o sacerdócio, então nós vemos de fato a oblação, né? O amor se doa, Jesus se doa. Na sexta-feira nós podemos ver que o amor se entrega, Jesus se entrega na cruz, Jesus se entrega na paixão, Jesus ele beija a sua cruz e acolhe mesmo na dor, né? Mesmo na limitação do corpo humano, ele acolhe aquilo justamente para que nós hoje ainda celebremos isso e estejamos salvos. No sábado nós podemos vivenciar, já depois da sexta-feira, da celebração da paixão do Senhor, um silêncio, mas um silêncio não triste, né? Eu lembro muito que o Papa Francisco ele dizia que o cristão católico não pode ser triste. E na quaresma e durante essa semana nós vivenciamos um recolhimento, mas não um recolhimento penitencial triste. Porque nós temos um objetivo, nós temos um propósito, né? Nós temos um horizonte para o qual nós celebramos, que é a ressurreição de Jesus. Então nessa quaresma, que nós vivenciamos durante esta semana, que já inicia hoje com o Domingo de Ramos, não é para nós ficarmos tristes. Claro que a gente se penitencia, talvez a gente se comova, né, com a paixão de Jesus, isso é excelente, porque o Senhor também trabalha nos nossos sentimentos, mas é justamente o silêncio da espera do melhor que está por vir, que é a ressurreição de Jesus e a sua salvação, né, que Ele nos apresenta de uma forma muito plena e muito grande, né? Então, quem vive a Semana Santa não deve viver apenas por fora, né, na estética ou como telespectador, aquele que assiste, né, mas porque se viver assim perde o essencial, porque Deus quer tocar o nosso coração.
né? O Senhor foi falando várias vezes por meio da sua liturgia e nos dando várias belíssimas catequeses ao longo de um modo muito especial, ao longo dos domingos da Quaresma, justamente para que nesta semana nós celebremos, né? E então, como um ponto muito concreto para esta semana, é converter o nosso coração, converter as nossas atitudes, talvez perdoar alguém, talvez fazer um momento de caridade mais forte, talvez olhar para a cruz e perguntar o que precisa morrer em mim. Né? Eu falava que não somente entrar triunfante em Jerusalém, mas morrer com Cristo. Justamente aquilo que morrer para o pecado, morrer para uma vida dupla, morrer para aquele que ainda nos afasta desse propósito que o Senhor quer nos apresentar. Para, repito, ressuscitarmos com Jesus. É isso que o Senhor nos espera. É isso que Ele nos apresenta por meio da igreja, por meio da sua liturgia, por meio dos sacramentos. Então, a cruz de Cristo não é um enfeite. Né? Aquilo que nós vivenciamos na Semana Santa não é apenas ritos e coisas simbólicas. Tem os seus ritos, tem sua simbologia muito rica, mas ela é uma transformação. É um caminho de transformação. Então o Senhor, Ele nos dá a graça de não pararmos na dor da sexta-feira, mas respirarmos um ar novo no domingo que se aproxima, né? Então, já na Vigília Pascal, o Senhor vai nos dar a graça de, como o Giovanni bem falou, de cantarmos esse grande aleluia, que está um pouco engasgado, né, desde o começo da Quaresma, na nossa garganta, justamente porque é algo que vem, é algo que se aproxima. Então, quem vive bem a Semana Santa não fica igual. Eu costumo muito dizer nas formações, nas paróquias, até sobre liturgia, sobre a Semana Santa, que aquele que celebra bem uma Santa Missa, nós podemos perceber o fruto no coração daquela pessoa, né? Então a Semana Santa não é diferente. Aquele irmão, aquela irmã, aquela comunidade que celebra bem, que prepara, porque isso é muito importante, né? As equipes de liturgia, os leitores, os ministros, os coroinhas devem preparar bem para celebrar bem a Semana Santa. Justamente porque pelo nosso serviço também passa essa salvação e essa ressurreição que vem de Jesus. Então, a Semana Santa é um convite, um grande e belíssimo convite, de sair da superficialidade e entrar no mistério do amor de Deus, porque não é nada mais que isso, é contemplar esse amor maravilhoso de um Deus louco de amor por nós, que se doa, que se faz sacramento, que se faz amor, que se faz misericórdia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não sejamos espectadores, não assistamos, mas participemos. Caminhemos com Cristo da cruz à ressurreição. Do domingo de Ramos, da entrada triunfal, passando pela dor, passando pela morte, mas sem dúvida chegando num ponto muito especial, muito crucial, que é a ressurreição. Da cruz à ressurreição. E permitamos que essa semana transforme a nossa vida. Repito, já falamos algumas vezes, é a maior semana. É a grande semana que nós esperamos e almejamos durante todo o ano litúrgico, porque ela reflete a nossa salvação. Que o Senhor nos dê a graça durante essa Semana Santa, já contemplando hoje o Evangelho da Paixão de Nosso Senhor, que o Senhor nos dê a graça de um coração realmente acolhedor e aberto para que Ele haja em nosso coração e transforme a nossa vida. Amém. Renovação em movimento. E volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora de falar da vida dos outros, que é muito bom, né? Só que a gente vai falar da vida de quem pode fazer da nossa vida ainda melhor. É a vida dos santos. Novamente, boa noite a todos. Diante do relato da paixão do Senhor, que nós vivemos, que nós vivenciamos na Sexta-feira Santa, que o Gabriel bem enfatizou para nós, né, que nós vivemos novamente, né, essa paixão, essa entrega de Jesus, né? É diante disso que nós vemos algumas figuras importantes que amaram Jesus e que também foram amadas por Jesus, né? Pessoas que foram até o fim com Jesus e que nós tomamos como exemplo para as nossas vidas, né? Pessoas que foram até o fim, vendo Jesus morrer, vendo Jesus sofrer a sua paixão, que servem também de exemplo para nós, para que nós possamos seguir firmes também nas nossas cruzes, né? Pessoas que foram reconhecidas ao longo da história, foram reconhecidas pela igreja,
pelas suas virtudes heróicas, né? Algumas dessas pessoas estavam ali diante do Senhor ferido, de Jesus chagado, vivendo a sua paixão de cruz, né? E essas pessoas, digo novamente, ficaram de pé até o fim com Jesus, né? Não abandonaram Jesus. Nós vemos uma figura importantíssima depois da pessoa de Jesus. Nós vemos Maria Santíssima, né? A mãe de Jesus, que sofreu até o fim com ele, sofreu na alma o que Jesus estava sofrendo na carne, né? E aí se cumpre a profecia de Simeão, né? Que diz: quanto a ti, uma espada te transpassará a alma, né? E é justamente diante da paixão do seu próprio filho. Nós temos João também aos pés da cruz, o discípulo amado, aquele que também ficou de pé, amando Jesus até o fim, né? E toma ali também, diante de um pedido de Jesus, a missão de cuidar da sua mãe, né? E aí também Nossa Senhora é representada aí como a mãe de todos nós, né? A mãe da humanidade que Jesus nos dá. Nós vemos Madalena, aquela que não estava ali por obrigação, mas por gratidão, porque ela bebeu da misericórdia de Deus por Jesus, que Jesus deu a ela, que foi o perdão. Nós vemos São Dimas, a igreja reconhece como São Dimas, o bom ladrão, né, que estava ao lado de Jesus e que nos últimos momentos clamou por misericórdia, e essa misericórdia foi concedida, e Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós vemos aí um dos primeiros santos da igreja, né, São Dimas. E nós vemos um santo não menos importante, conhecido, mas também tem a sua história desconhecida, que foi São Longuinho, que foi o soldado que feriu o lado de Jesus, e ali ele se converteu, porque viu a glória de Deus resplandecendo na pessoa de Jesus. Quando viu dali sair sangue e água, e ainda ficou curado, né? Teve os seus olhos curados, porque viu a glória de Deus em Jesus. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento. Agora é hora da nossa mãe querida, é hora de devoção. Devoção à bem-aventurada. Então, meus caríssimos irmãos e irmãs, dentro da Semana Santa, da vivência da Semana Santa, nós nos encontramos com uma das imagens mais belas que há na vida da igreja, depois esculpida, né, talhada em pedra, a imagem da Pietà, que retrata, de fato, esse recebimento da humanidade do Divino Salvador nos braços da sua mãe. Então também nós nos encontramos com a Virgem das Dores, nesse tempo tão forte que é a Semana Santa. E a Virgem Maria, em toda a Sagrada Escritura, ela é uma figura singular, não de muitas palavras, mas sim do silêncio. É uma mulher do silêncio, uma mulher da presença silenciosa. Não à toa, no Evangelho de São João, no episódio de Caná, ela nos ensina a fazer tudo aquilo que ele disser. E mesmo quando tudo estava consumado, ela continuou de pé junto à cruz de Jesus, assim como o Arthur falou há pouco para nós, daqueles personagens que estavam consolando a Virgem Maria e participando, não só assistindo, mas sendo de fato protagonistas ali daquele momento, experimentando nas suas vidas aquilo que havia sido prometido, já também, como o Arthur falou há pouco, da profecia do velho Simeão no Evangelho de São Lucas, quando diz que ao coração da Virgem Maria uma espada lhe transpassaria a alma. Isso não é pouco para uma mãe, talvez a perturbasse demais o seu coração, mas ela nos ensina a ser corajosos e a suportar todas as dores da nossa humanidade,
Nos encontramos hoje com uma humanidade tão ferida, uma humanidade tão fragilizada, não só pelo pecado, mas por tantas outras dimensões que vão afetando a vida da humanidade. E com a Virgem Maria nós aprendemos, como cristãos, a ficar de pé. E nós somos recordados do lema dos cartuchos, né? Enquanto o mundo gira, a cruz do Senhor permanece de pé. E nós somos convidados, ao exemplo da Virgem Maria, a permanecer juntos da cruz, olhando o seu exemplo amoroso, de deixar que a humanidade não nos tire a nossa santidade, o nosso caminho de conversão rumo a Deus. A Virgem Maria, ela é porta, caminho, é meio entre nós e o seu Filho Jesus. Ela que nos fala ao coração a mensagem do seu Filho. Tantos de nós, somos próximos da Virgem Maria e testemunhamos a ação dela, da sua intercessão nas nossas vidas, né? Então, você também, que está em casa, certamente pode testemunhar da intercessão da Virgem Maria na sua vida. E certamente nesta semana nós nos encontraremos com a Virgem Maria muito silenciosa, né? Ela vivencia tudo isso, guardando, meditando, nutrindo no seu coração, não com ódio, não com raiva, que pode passar no nosso coração, que como coração de mãe talvez estivesse injuriada, com muita raiva por conta daquilo tudo que seu filho sofria, mas pelo contrário, ela é exemplo para nós, e naquele momento de silêncio e de acolhimento da vontade de Deus, que nem sempre é a nossa vontade. Então, que nessa Semana Santa, olhando o exemplo da Virgem Maria, nós possamos silenciar, e como nós ouvimos durante todos estes domingos, um apelo da voz de Deus, de que dilatemos o nosso coração para a ação da graça e da vontade de Deus por meio do seu Espírito. Bonito perceber ainda, deixando que isso tudo aconteça no nosso coração, recordando o evangelho de alguns domingos atrás, quando Jesus se encontra com a samaritana e de pedir água, e nos faz perceber: se conhecesses de fato quem te pede água, precisamos então agora, nesses dias, pedir que este possa saciar as nossas sedes. E é por meio da intercessão da Virgem Maria que seremos não por completo saciados, porque temos sempre sede de Deus, mas que possamos aprender com Maria a silenciar, a pedir a intercessão, a sua intercessão materna, e que ela nos acompanhe no caminho de santidade rumo aos céus. Renovação em movimento. De volta com o programa Renovação em Movimento, mas já chegando ao final do nosso programa de hoje. Ah, que pena, é verdade. Programa maravilhoso, mas eu não poderia deixar de falar sobre algo muito importante antes de a gente terminar. A gente viveu o Quaresma, um tempo de conversão. A gente está vivendo agora a Semana Santa. Somos chamados a viver o senhorio de Jesus, a uma entrega de vida. E esses irmãos que estão aqui estão dedicando a sua vida a esse senhorio. E eu já gostaria de saber, quem está em casa e quer também entregar a sua vida, como é que a gente pode fazer, Gabriel, para mostrar para essas pessoas que existe um caminho, que existe uma possibilidade de um trilhar muito maior, ainda mais profundo do que aquilo que a gente já vivencia? Eu vou para a missa todo domingo, mas ainda tem algo muito a viver ainda. Eu acredito que toda entrega ela é resultado de uma experiência, né? Então, você, meu irmão, minha irmã, querido jovem, se ainda acha que não teve uma experiência com esse amor de Deus, dá tempo, né? Estamos ainda vivenciando essa grande semana que nos traz também essa experiência desse amor, mas sem dúvida, uma entrega de vida, ela requer uma experiência, né? Porque a partir da experiência com esse amor, você tem aquela necessidade, todos nós passamos por isso, né? Aquele anseio no nosso grupo de oração de querer doar e se doar cada vez mais, e isso é extremamente natural, mas requer uma base sólida, e a base é a oração, né? Então, aquele irmão, aquele jovem, aquela jovem que
que sente esse anseio de se doar como o Senhor se doa à igreja, né? Se doou à igreja a cada dia, a cada altar se doa, como também a Virgem Maria e os grandes santos da nossa devoção se doaram. Eles não o fizeram distante da palavra de Deus, né? Da oração, né? Da intimidade com o Pai. Então, vendo o testemunho, a graça de tantos santos, de homens e mulheres do nosso dia a dia, né? Talvez o nosso coordenador do ministério, o nosso coordenador do grupo de oração, os padres da nossa paróquia, vemos homens e mulheres tão dedicados nesse empenho da evangelização, e isso, sem dúvida, aquece o nosso coração, né? Então, como um jovem vocacionado que sou ao sacerdócio, já no 8º ano de seminário, eu acredito que um primeiro momento para se discernir uma vocação, para dar um passo a querer se doar, é uma vida de oração, né? Eu lembro muito, Éder, quando eu era mais novo, que eu estava nessa paranoia de saber o que Deus queria da minha vida. Então, todo momento de oração, eu colocava a vocação no meio, sabe? Eu rezava assim, não, Senhor, me ajuda, esclarece, abre meu coração para a tua vontade. Mas no primeiro passo é a experiência, né? A experiência, a vida de oração, a vida comunitária na paróquia, né? A vida pastoral. Isso, sem dúvida, é fundamental para que um jovem, uma jovem, né, tenha esse desejo de se doar cada vez mais. E a nossa igreja de Fortaleza é extremamente rica, né, no sentido de carisma, de vocações. Então hoje o Senhor nos chama, pode nos chamar a muitos aspectos, né? Seja para ser catequista, seja para ser religioso, religiosa, consagrado de uma comunidade nova, de algum instituto religioso, ser um leigo consagrado, um leigo engajado, fervoroso na sua paróquia, na sua pastoral, no grupo de oração. Então a igreja, ela é rica de vocações e, sem dúvida, esse desejo que vem de uma experiência e passa por nós, sem dúvida, que é esse desejo de se doar, né? E vendo a isso que nós estamos vivenciando nesta semana, de um Deus tão louco de amor que se doa, né? Então, que o Senhor abra o nosso coração também para esta experiência de se doar, de se lançar como ele se faz, né? É interessante que o padre, ele é chamado a configurar-se ao Cristo, né? Então, o padre tem uma vida totalmente doada, né? De oblação, de deixar família, de deixar uma possibilidade de constituir uma família, né? Por muitas vezes não ter tempo, até às vezes pode parecer um pouco de uma judiação, né? Mas é o Senhor que chama, né? É uma vocação acertada, e eu costumo muito pensar que vocação anda de mão dada com a felicidade. Então, para ser feliz, tem que fazer a vontade de Deus, né? Não é que Deus vai castigar. Não quer fazer a minha vontade, vai ser infeliz. Mas vai faltar alguma coisa, né? Porque nós nascemos para algo, nós nascemos para o amor, ser amados, nos doar, né? Isso faz parte da constituição daquilo que nós somos como seres humanos. Então, nós já temos uma predisposição na nossa biologia de adorar algo ou alguém, né? Nós podemos pegar as várias sociedades ao longo da história, todas elas tinham um Deus que adorava. Então, para nós, esse Deus se doa a cada dia. E de modo muito particular, se doa a cada dia em cada altar da terra por meio da Eucaristia, né? Então, que o Senhor nos dê essa graça mesmo de abrir o coração, de ouvir esse anseio que o Espírito Santo também nos chama. Como no domingo passado, no Evangelho de Lázaro, diz: Lázaro, vem para fora, né? Isso, além de uma ressurreição, é um chamado vocacional, né? Vem para fora, Gabriel vem para fora, Valcinei vem para fora, Éder vem para fora. Então o Senhor nos chama, né? Para nos doar e assim sermos outro Cristo na terra. Isso é o mais importante. Amém. Então, até domingo que vem, se Deus quiser, deixe o Senhor chamar, escute o chamado e coloque nas mãos dele o teu presente e o teu futuro. Deus abençoe sua vida e sua missão. Tchau, tchau. Viva bem a Semana Santa. A Rádio Shalom apresentou Renovação em Movimento, um programa de idealização da Renovação Carismática Católica.